Boa noite a todos. Hoje é dia 1º de dezembro de 2025 e está tendo o Advent of Code. Todo ano tem, geralmente são 25 exercícios. Esse ano só vai ter 12. O ano passado eu fiz um dia. Não sei se vocês lembram que eu fiz um vídeo que é sobre programação estilo Blazé, porque eu pedi para a IA fazer o exercício. E foi a coisa mais sem graça do mundo, porque foi muito burocrático. Eu nem li o exercício, eu só dei Ctrl+C, Ctrl+V, conferi as respostas. A IA respondeu corretamente. Eu só queria provar dois pontos naquela época. Em primeiro lugar, que a IA era capaz de resolver os problemas. E em segundo, que aquilo tira a graça, porque é tanto excesso de informação que o corpo ele tem um tempo para processar emoções. Se você sobrecarrega o corpo com emoções, tô falando isso da minha cabeça, não sei se é verdade, né? Você carrega o corpo com informação, como que ele vai processar a emoção? Não tem tempo, né? E também, uma forma de protesto, eu tô fazendo esse Advent of Code, porque esses dias eu fui ao shopping e tinha uma decoração de Natal amarela, e eu achei isso muito engraçado. Porque, em primeiro lugar, o Natal é a comemoração do nascimento do menino Jesus. Não tem nada a ver com Papai Noel com presente. Já começa por aí. Aí já na nossa cultura se criou a figura do Papai Noel e dos presentes. Então já é uma desvirtuação. Aí agora, só Deus sabe por qual motivo, né? Eles falaram, não, vamos tirar o Papai Noel também. Então não sei se é preconceito contra idoso, preconceito contra gordo, preconceito contra a cor vermelha, que é de um partido político que muita gente não gosta aqui na cidade. Aí a decoração de Natal tava amarela. E eu achei isso ridículo. Que é o ridículo do ridículo, né? Mas enfim, vamos começar. Eles liberam, não sei se vai ser 12 dias seguidos, mas aqui, ó, daqui a 6 horas vai liberar o dia 2. Se eu tiver acordado, não, eu vou parar de programar de madrugada. Prometi isso pra mim. Vamos fazer o primeiro dia. É bem legal, porque no geral são fáceis os exercícios. Esse ano eu programei pouco, quero fazer sem IA esse ano, então vocês vão ver eu passando vergonha aqui em tempo real. Dia um, né? Vou traduzir aqui de cabeça, tá, gente? Porque às vezes gravar e pensar e falar não é fácil, tá? Então, se tradução livre, me perdoem qualquer erro, tem horas que meu inglês não tá tão bom, né? Então, o dia um, a entrada secreta. Eu vou copiar aqui o texto para guardar ele no, no VS Code, né? E volta para lá. Às vezes eles fazem focado para o público deles e às vezes o inglês fica mais difícil, usam gírias locais e tal. Os elfos têm uma notícia boa e notícia ruim. Os elfos têm notícias boas e notícias ruins. As boas notícias é que eles descobriram sobre gerenciamento de projetos. Aí aqui leva um link para a Wikipedia. Isso deu a eles ferramentas para eles prevenirem as emergências de Natal comuns. Por exemplo, agora eles sabem que as decorações do Polo Norte têm que ser finalizadas em breve para que outras tarefas críticas comecem a tempo. A notícia ruim é que eles perceberam que eles têm uma emergência diferente. De acordo com os recursos de planejamento deles, nenhum deles tem tempo sobrando para decorar o Polo Norte. Para salvar o Natal, os elfos precisam de você. Os elfos precisam de você para finalizar a decoração do Polo Norte até dia 12 de dezembro. Então, antigamente eles iam até dia 20, 25, esse ano são só 12. Colete estrelas resolvendo puzzles, né? Puzzle é um desafio, quebra-cabeça. Dois puzzles estarão disponíveis cada dia. No segundo puzzle, o segundo puzzle é destrancado, né? Unlocked, liberado quando você termina o primeiro. Igual todo ano, você tem que pôr uma resposta secreta ali e libera. Cada puzzle garante uma estrela. Boa sorte. Você chegou na entrada secreta do Polo Norte, da base do Polo Norte, pronto para começar a decoração. Infelizmente, a senha parece que mudou, então você não pode entrar. Tape de fita, né? Um documento
colado na parede. Explica. Help para tentar ajudar. Devido aos novos protocolos de segurança, a senha está trancada no cofre abaixo. Por favor, veja o documento anexo para a nova combinação. O, o, o cofre tem um dial, que é tipo um negócio que você gira do cofre, né? Que só tem uma seta nele. E em volta desse dial tem os números de 0 a 99 em ordem. Você vai virando o dial, conforme você vai virando o dial, ele faz um clique. Quando o barulho alcança cada número. O documento anexo, que é a entrada do puzzle, contém a sequência de rotações, uma por linha. Essa é o segredo do cofre, que diz como abrir o cofre. As rotações começam com um L, que deve ser de esquerda, left, ou R, que indica se a rotação deve ser para a esquerda e o número de números, né? Tipo L 68, 68 vezes para a esquerda. Ou para a direita. Então a rotação é a distância. Então a rotação tem o valor de distância que indica quantos cliques o dial tem que rodar em cada direção. Então, se o dial está apontando para 11, uma rotação de R8 vai causar ele para ir para a posição 9, porque ele rodou 8 para a direita. Depois de uma rotação L19, se você está no 19 e você faz um L19, você vai para o 0. Lembrando que são os números de 0 a 99. Quer dizer, você passar de 100 volta para 0. Então, se o dial estiver apontando para 11, um R8 faz 19, depois um L19 faz 0. Já tinha lido. Porque o dial é um círculo, girar o dial para a esquerda de 0, ele vai para 99. E de forma similar, girar ele para a direita de 99 faz ele ser 0. É um tipo de vetor circular aqui. Então, se o dial estiver apontando para 5, uma rotação de L10 causa ele de ir para apontar para 95. Isso aqui eu não lembro como faz de cabeça esses. Eu sei que é muito fácil com um módulo, você faz o módulo se você está 99 e ir para o 0. Mas do 0 e ir para o outro número, eu não sei. Acho que você tem que fazer tipo negativo, 100, sei lá. Porque 0 menos 10 é menos 10. Aí você faz 100 menos 10 vira 90, alguma coisa assim. Depois disso, porque, que nem eu falei assim, é difícil. Já programar já não é fácil. Programar na frente das câmeras é pior ainda, que você tem que abrir mão de metade da sua concentração. Fica muito mais difícil. Depois disso, a rotação R5 faria ele voltar para 0. O dial começa apontando em 50. Você deve seguir as instruções. Eu não vou fazer em Python porque eu não sou muito bom. Talvez eu pegue um dia e faça em Python. Estou fazendo em Ruby hoje. Porque também faz tempo que eu não programo, então não vai mudar muito. Você deve seguir as seguintes instruções, mas your recent required official, a sua entrada recente requerida na passagem secreta da entrada do Polo Norte. Eu não consegui traduzir, isso é muito adjetivo. Então, trem seminar. Então, o oficial lá, né? Ele te ensinou que ele está no seminário de treinamento. Ele te ensinou que o cofre é, na verdade, um decoy. Decoy é tipo para enganar. A verdadeira senha é o número de vezes que o dial é left pointing at zero. Então, a verdadeira senha é número de vezes que o dial is left pointing at zero after any rotation the sequence. Deixa eu ver. Eu não entendi isso direito. Peraí. Number of times the dial is left pointing. Acho que ele vai dar um exemplo aqui. Peraí. Então, por exemplo, suponha que o documento anexado tenha as seguintes rotações: L68. Então, ele começa no 50. Ó. L68
seria ali menos 18, provavelmente seja 82. Porque às vezes sempre tem um erro de mais um, menos um, né? Aí, com L30 de 82, ele iria para 52. Com R48, ele iria para 0. L5, 95. R60, 55. L55, 0. L1, 99. L99, acho que vai para 0 de novo. R14, 14. L82, aí já também já perdi a conta. Mas ele está explicando aqui, ó. Então, o que que aconteceria? Começa com 50, aí se você rodar 68 vezes para a esquerda vai ser 82, acho que eu tinha falado certo. Aí se você rodar, por que que acontece? Isso daqui é 50 menos 68 dá menos 18. 100 menos 18 dá 82. Aí L30, 52. Pera aí. 82, L30 vira 52, R48 vai para 0, que 52 mais 48 é 100. Quando chega em 100, vira 0. L5, 95, R60, 55. Acho que eu tinha feito certo daqui. L55, 0, L1, 99, L99, 0. Eu parei aqui que eu cansei, né? R14, 14, L82 vai para 32. Porque 14 menos 82 vai dar 68, acho. 68. 100 menos 68 é 32. Porque o dial aponta para o zero um total de 3 vezes, ó, tá vendo? 3 vezes ele passou no zero, ó. 1, 2, 3. Então a senha é 3. Aí ele está dizendo, analise as rotações no documento em anexo e diz qual que é a senha. Então aqui vem um documento em anexo, que é um input, é um gigantesco, ó. Que ali eles te dão um exemplo para você fazer, e aí você tem que fazer o input. Então assim, esse ano eu não programei muito, tá? Programei com IA, IA você vai falando e ela vai corrigindo. Esse ano vai ser aqui um festival de tristeza, mas vamos lá. É, deixa eu ver se tem um nome exercício. Entrada secreta, né? Então, vamos lá. Secret entrance.rb. Isso daqui, como eu falei, é para ser divertido, mas tem um ditado que diz o seguinte: se você quer estragar uma coisa divertida, transforma em trabalho. Então, só lembrando, tem o cofre, ele começa em 50, roda para a esquerda, para a direita, e na verdade a senha verdadeira é quantas vezes ele parou no número 0. E aí, olha, isso daqui, se eu tivesse bem azeitado, bem afinado, eu faria em 3 minutos. Mas hoje eu acho que talvez demore uns 10 minutos. Vamos ver. Se eu for usar Ruby aqui, não precisava nem colocar comando Ruby. Para executar. Record file. Não sei onde que. Eu não lembro nem como que é. Mas hoje eu não vou usar IA, hein? Não quero usar IA. Não quero. Aqui. O Shebang, porque assim, eu não sei onde que tá o Ruby, né? Porque eu tô usando o SDF, ele tá aqui, ele não tá barra bin barra Ruby. Aí eu sei que você coloca assim, cerquilha, exclamação, barra bin, barra env, Ruby, Shebang, transforma ele no script. Então tá aqui. Nós vamos ler o arquivo. Como que lê um arquivo em Ruby? Não lembro, vamos lá. Então vamos ver aqui. Put, acho que é file.read. Tem um whitline e tal. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço para me virar. Quando geralmente a gente vai no Stack Overflow, né? Acho que o certo seria ler por linha. É, ler o arquivo inteiro. Eu vou ler o arquivo inteiro mesmo. Aí depois a gente faz um it e ver se ele está imprimindo cada linha. Vamos ver. Eu não lembro o que que ele tem aqui. Não inspect se ele é uma string.
ele é uma string. Ele então é separado por barra n. Aqui a gente faz assim. Se eu fizer split barra n, ele vai virar um array. Então, virou um array de strings. Aí nós podemos fazer um each em cada linha. Nós temos que quebrar. A gente sabe que eu não lembro como que quebra assim com um caractere, né? Mas a gente sabe que a primeira letra é a direção e a segunda é quantas vezes? Initial é 50. Aí a direção, não sei se times é reservado, vamos usar aqui. A gente tem que pegar a linha, o primeiro elemento é 0 e aqui vai de 1 a menos 1. Vamos imprimir para ver se ele separou. Parou a linha da direção. Eu de sintaxe, inputs. Ele tá dizendo que. Acho que dois pontos é Python, né? Dois pontos é Python. Em Ruby. Então veja que a gente conseguiu aqui separar, fazer o parser do arquivo. Ó. L44, R35, R4, L40. Que é o que tá aqui, ó. L44, R35, R4, L40. Então aqui nós temos a direção. E aí nós temos que fazer o seguinte, né? Quando é para esquerda, a gente vai subtrair. E quando for para a direita, a gente soma. E tem aquela coisa que eu te falei do 100 vira zero, né? E do menor lá tem que fazer menos 100. Enfim, na minha cabeça tá pronto, né? Só falta fazer. Aí vamos lá. Nós temos que contar. Vamos ver como que ele chama aqui, que ele conta. Quando passa no número do zero lá. Number of times the dial's left pointing. Que left é ao mesmo tempo a esquerda e é deixado, né? Deixado pointing at zero. Então vamos colocar aqui, ó, um contador. Pointing at zero. Zero. É o contador. Essa é a senha final, né? Aí nós temos que fazer assim. Se a direção é esquerda, é um caminho. Se for a direita, é outro. Se for a esquerda, o vamos chamar aqui só para criar uma variável a mais, nem precisava, né? Só para ficar claro aqui. O dial ele vai receber. Eu não posso pegar assim e fazer dial menos times. Eu tenho que fazer assim. Ó. Eu não sei se esse número pode ser maior que 100 aqui também. Vamos dar uma olhada. Teria que ver para. Aqui, ó, 780. Então ele pode dar 7 voltas. Tem que tomar cuidado nisso, tá? Então tem que fazer assim, ó. Você tem que dividir por. Tem que pegar o resto da divisão por 100 na hora de fazer a subtração. Para você não ter o perigo. É igual aquela coisa de ângulo. Uma volta a 360 graus, que é 2π, você tem que dividir. Então a gente faz assim, ó. Se em Ruby, eu não lembro. Vou mostrar para vocês como a gente faz quando a gente não lembra. Você entra aqui no IRB, né? Acho que não tem IRB instalado. Aqui, tá no IRB. Acho que dá para você fazer. Tá dando algum erro aqui. Dá para você fazer o operador mod. Não tá mostrando aqui. Pera. Módulo aqui.
Tá muito estranho isso aqui. Eu tô digitando e ele não tá renderizando direito, ó, ele tá escondendo aqui, ó. Ó, não tá renderizando. Mas eu vi que é módulo o nome do operador. Então a gente tem que pegar aqui módulo 100, o resto da divisão por 100. Fazer assim, se o dial menos o número de rotações, que é times aqui, né? Colocar rotations, fica melhor. Se o dial menos o resto da divisão por 100 no número de rotações é menor do que zero, o dial vai receber 100 menos dial menos isso daqui. Porque, se vocês quiserem, vamos voltar para explicar para vocês, né? Já que eu me propus explicar. É igual aqui, ó. Você tem, ele começa com 50. Aí vai ser 68 para a esquerda. Mas suponha que fosse 168. Aí você pega 168. Qual que é o resto da divisão de 168 por 100? 168 dividido por 100 dá 1, sobra 68. Aí você vai pegar 50 menos 68. Sobra 18. Menos 18. Aí você faz 100 menos 18 dá 82, entendeu? Então, aqui é o dial. Opa, só que aí aqui não precisa desse. Não precisa do dial de novo, né? É só. Assim, é 50 menos 18, menos 68, dá menos 18. Aí. Só que aqui ou é mais menos 18, ou tem que colocar aqui o valor absoluto, né? Deixa eu ver. 50. Escolher. Deixa eu colocar aqui. Que sem o plugin aqui do IRB fica difícil, mas eu não sei porque ele não está renderizando direito. Aqui, ó. É, menos 10.abs. Ó, 10. Então é ABS o nome do método. Parece certo, vamos ver. Então, assim, se ele é menor que zero, se não, é só dial recebe. Ah, não, mas eu tenho que pegar aqui. Deixa eu ver. Parece certo o que a gente tinha feito. Se não é dial menos rotations. Aí vou colocar o módulo 100, né? Tem que colocar o módulo 100, porque o que quer dizer? Se você roda 120 ou 220, não faz diferença, tá? O que importa é a parte final só. Então, se eu tenho 50, aí eu vou rodar aqui, eu vou rodar 44, ele vai dar 6. E aqui o contrário é se o dial mais rotações, que é que eu for para a direita, né? Módulo 100 é maior do que 99, então o dial vai ser 0 mais. A gente tem que voltar para ver a conta como que é. Então, quando ele passa, ó, ele tá valendo 52, aí ele vai rodar 48. É maior que 99? É, vira zero. Então, vai ser o resto desse mais esse, de dial mais rotações. Dial mais rotations, módulo 100. Vai dar sempre positivo, não precisa de absoluto. Ou se não, né? O dial é dial mais rotações módulo 100. Porque lembrando que aqui no exemplo ele tem um exemplo que ele faz 700 rotações, então tem que tomar cuidado.
Agora, o que que acontece? Toda vez que ele passa de zero, né, que ele fala assim, que ele passa pelo zero, eu tenho que contar. Quando ele passa de zero, são esses casos aqui, ó. Que ele passou pelo zero, e esse aqui que ele passou pelo zero à direita. E aí a gente tem a resposta. Pode estar certo ou não. Esses exercícios, ó, a gente, quando a gente vai fazer o exercício, você pega uma caneta, pega um papel, vai rascunhar. Fazer o rascunho na mente não dá muito certo, não. Vamos ver se tá certo. Se não tiver certo, não tem problema também. Tem acostumado a passar vergonha. Faltando o end aqui dos ifs, né? Aí ele tá dizendo que isso aqui é um número, isso aqui é uma string. Eu tenho que converter para um número. Então eu faço aqui to para converter para número. Tá dizendo que tá dizendo a mesma coisa, mas não sei por quê. Executar de novo. Ah, não, deu a resposta aqui, ó. 2144. Vamos ver se dá certo lá. Ó, tá executar de novo aqui com o terminal limpo. Ele tá tendo algum problema aqui que ele tá mostrando essas mensagens antigas aqui, mesmo quando eu limpo o terminal com Ctrl L. 2144. Vamos ver se tá certo. Tem um problema muito famoso em computação que é o problema do mais um menos um. Ali eu coloquei assim, maior que 99, menor que zero. Então às vezes é menor ou igual, às vezes é. Entendeu? Que é que nem assim, eu não peguei o caso extremo. Se ele é um menos 101, um menos um é zero. Zero é menor que zero? Falso. Então vai ser um menos um vai ficar zero. Só que aqui eu não contei, ó, entendeu? Então pode ser que dê um bug. Isso aqui pode estar bugado, ó, porque assim, vamos lá. Um menos 101 é menor que zero? Um menos um é zero. Zero é menor que zero? Falso. Então acho que aqui deve ser. Vamos ver como que ficaria. Só que se eu colocar um zero aqui. Opa, se eu colocar um zero, aí fica um menos 101. Ah, e eu tenho que pegar a divisão. Na verdade, é assim, talvez daqui esteja certo. Mas eu tenho que pegar quantas vezes, isso eu estava ignorando, né? Quantas vezes ele passou de 100, que, que é quantas vezes é aqui dividido. Tipo, por exemplo, R é 776. Aí se eu dividir por 100, dá 7 vezes. São 7 rodadas. Faltou essa parte aqui, então eu teria que fazer aqui. É, point at zero mais igual rotations. Não sei como que faz divisão no Ruby inteiro. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Sim, ponto. Tem um método div. Tem. Div em div sim. Div sim. Então isso aqui vai mudar o resultado, ó. Vocês vão ver aqui. Deu 6.339. Vê se tá certo. Se não tiver, eu vou pedir para a IA me ajudar. Não, tá errado. Tá- minha resposta é muito alta. Aí, vamos voltar para cá e eu vou tirar aquilo dali porque ele fala assim. Ele não fala que se eu rodei várias vezes. Ele fala assim, ó, left pointing at zero. Ah, aqui, né? Tá certo, faltou isso daqui. The dial rotate apontando a zero. É que no final ele tem que ser igual a zero. Então eu tava viajando na maionese. É assim, então é, se o dial é igual a zero, o Ruby faz assim, ó.
O dial é zero. Eu fiz totalmente errado essa lógica aqui. Porque, inclusive, você pode fazer assim no Ruby, ó. Um pós-fixo. Eu acho que não precisa daqueles ali em cima. Ele tá dizendo que aqui a senha é 3. É quantas vezes ele ficou exatamente no zero. E aqui, então, não é quantas vezes ele passou pelo zero. É o problema de interpretação. Vê? 18. Minha resposta era muito alta. Então foi um problema de interpretação. Isso que é o problema da barreira da linguagem, né? Essa palavra aqui que ele colocou aqui, left, me quebrou as pernas, porque left é esquerda e ia deixar, né? Aí eu fiquei meio perdido aqui. E tem um exemplo. Não, não tá errado. Então, a gente tem que ver os casos extremos, né? Que nem eu falei pra vocês, que eu tava em dúvida ali. Que nem, tipo, 1 - 101. Aí daria 1 - 1 é zero. Só que aqui eu iria para 1 - 1. Não tá, acho que não tá errado. Porque se você tem 1 - 101, 1 - 1 é menor que zero? Não. Aí então vai ser 1 - 1. O dial vai virar zero. Tá certo. Aí se eu tenho. Vamos ver aqui. 1 - 99 é 100. Aí ficou zero mais. Tem que fazer o módulo 100 aqui, ó, pra mim. Zero mais. Para depurar aqui, um jeito fácil é de fazer o seguinte, ó. Eu nem não tô com um projeto aqui para pôr o by bug. Vou colocar assim, warning if dial zero ou dial maior que 100. Vamos ver se tem algum problema na lógica. Ele vai imprimir o warning se em algum momento o dial ficar num valor inválido. Ele tá ficando num valor inválido em vários momentos. Porque acho que na hora que a gente soma aqui, a gente tá esquecendo de, de ver os limites, que nem assim. Vamos testar os casos de limite. Se eu vou rodar para a esquerda, se ele é zero, e vou rodar 1 para a esquerda. 0 - 1. Vamos começar com 1, que é mais fácil. 1 - 1 é zero. Zero menor que zero? Falso. Aí vai dar 1 - 1. Daí eu fico falando zero. Tá válido. Então vamos começar assim. Eu estou aqui no zero. 0 - 1. 0 - 1 é, é menos 1. Menos 1 é menor que zero? É. Aí vai ser 100 menos 0 - 1, que é -1. Aí absoluto, 100 menos 1, 99. Acho que aqui tá certo, deve estar errado aqui nesse. Aí nesse outro aqui é quando não passa, né? Então assim, tipo, 50 menos 50 é menor que zero. Zero menor que zero? Falso. 50 menos 50, 50. 50 menos 51 é menos 1, menor que zero? É. Vai ser 100 menos 50 menos 51 vai dar menos 1, vira 1, menos 1, 99. Aqui deve estar certo. Tanto que acho que se eu tirar aqui, que eu não contei quantos warnings tem aqui. Vamos contar quantos warnings tem. Quantos warnings? Né? Acho que eu tirei o put, eu tirei o putz dos warnings, né? Não vou pôr de volta. Vamos lá. Deve estar aqui o problema. Vamos ver.
99 mais um é maior que 99. Aqui a gente não tá fazendo um módulo. 99 mais um é 100. Aí ficou zero mais 99. Aqui eu não zerei eles, ó. 99 mais um que deu 100. Então aqui não precisa nem de ser zero aqui, ó. É só colocar módulo 100. 1055. Vamos ver se foi. Viu? A resposta certa. Então só tinha esse bug aqui, porque ele estava passando de 100 e eu não estava zerando ele aqui, tá? Eu me preocupei em zerar as rotações e não os outros. Então lembrando que a senha é quantas vezes o dial ele fica em zero. E aí esse exercício não está muito bonito, esses módulos escritos, a gente está acostumado mais a programar com porcentagem, que talvez funcione no Ruby também, deixa eu ver aqui. 105 módulo 100. Ele não tá mostrando direito. O Shell tá travando essas linhas. Deve ter apertado alguma coisa aqui. Essa linha aqui fica travada, ó. Deu sim. Deixa eu ver se. Aí eu cliquei aqui. Deve ter sido isso. Acho que agora vai certo, ó. 200. Não tá indo certo, né? Ele fica travando essa linha aqui. Eu não sei o que acontece. Stick scroll. Deve ser, deve ser isso. 300 mod 100. Pronto, resolvendo. Então poderia ter usado um módulo com porcentagem. Aí, enfim, meio feio, mas foi. Deve ter um jeito de otimizar aqui a leitura. A gente lê o arquivo inteiro, às vezes dá para ler com line, né? O split também, talvez dá para fazer um split com uma expressão regular. Nunca lembro direito. E isso daqui pode ser que tenha um caso que você consiga generalizar o esquerda ou direita para uma única fórmula, mas não sei, né? Mas funcionou, passamos. Vamos para parte 2. Ganhei uma estrela de ouro e vamos para parte 2. Aí, parte 2 aqui. Estão gostando de programar? Como falei, é uma pressão enorme. A gente fica falando, meu Deus, vou passar vergonha aqui, mas não dá nada. Vê que foi, né? Mesmo estando um ano sem programar. Na verdade, eu não programo muito, só quando estou trabalhando mesmo. Mas acabou indo. Parte 2. Você tem certeza que essa é a senha certa, mas a porta não abre. Você bate, mas ninguém responde. Você constrói um boneco de neve enquanto você pensa. Enquanto você está rolando as bolas de neve para o seu boneco de neve, a gente não tem essa experiência aqui no Brasil, né? Você encontra outro documento de segurança que caiu na neve. Devido aos novos protocolos de segurança, por favor, use um método de senha 0x434C49434B. Até uma próxima notícia. Você se lembra do seminário de treinamento que o método 0x434C49434B significa que você supostamente tem que contar o número de vezes que N clique, quando você gira o dial, faz um clique. Que cada clique causa o dial apontar a zero. Lembra que eu falei para vocês que a gente rodou e não contou, né? A gente contou só quando parava no final. Vai dar a senha que estava antes. Não, a senha que estava antes estava bugada, mas vai ser parecido. Independente se isso acontece durante a rotação ou no final. O que ele está dizendo é o seguinte: se o dial está no zero e você roda 100, é 1. Se você roda 200, é 2. Seguindo as mesmas rotações do exemplo acima, o dial aponta para o zero algumas vezes extras. Aí ele está dando o mesmo exemplo lá. Está dizendo começa com 50, faz um L68, ele vai apontar para 82, mas ele passou pelo 1 uma vez. Que é aquela que eu falei que é para vocês, que é a divisão. Aí se ele for rodado para L30, ele passou de novo pelo zero. Aí está dizendo
Eu não vou ler um por um, mas é isso que ele está falando. Nesse exemplo, o dial aponta para o zero três vezes no final da rotação, mais três vezes durante as rotações. Então a nova senha tem que ser 6. Isso é divisão, porque se você sabe que se ele, aquele número de rotações, se ele for 100, você sempre passa uma vez pelo dial. E aí então, quanto que é 100 dividido por 100? É 1. Por 200 é 2, né? Aí eles falam assim, toma cuidado, se o dial está apontando para 50, uma única rotação R 1000 vai causar o dial apontar para o zero 10 vezes, tá vendo? Porque 1000 dividido por 100 é 10. Aí qual que é a senha? Aí é só a gente fazer o seguinte, depois aqui que a gente contou, a gente apontou aqui, contou aqui, e depois a gente conta aqui assim, ó, mais igual a rotations div, mas eu não quero estragar esse exercício. Então, peraí, só um pouco. Eu gosto sempre de copiar. Copiar, porque depois, senão, se eu quiser fazer a parte um de novo, eu não lembro como faz, né? Parte 2. É só colocar aqui, ó. Mais igual a rotations div 100. Aí deu 5.250. Isso é legal que para cada pessoa é um exercício, tá? Porque aquele input ali, acho que é personalizado por pessoa. Não tá certo. Ele falou que a resposta tá muito baixa. Então vamos ver. Não é rotation, não é só isso. Provavelmente quando ele passou aqui também conta, né? Que é o que tá, aquele código que eu tava antes lá, ó. Porque assim, aqui ele vai passar do zero também, ó, né? Porque ele passou pelo zero. Ele rodou para a esquerda. E aqui ele passou pelo zero, porque rodou pela direita. Eu acho que é isso. 7447. Não deixou. Tem que esperar 14 segundos. Tá deixando os robôs aqui. Mas eu acho que é isso, porque ele me dá um exemplo aqui, ó. Ele fala que se for um R 1000 é 10 voltas a mais, né? E aí tem que ver o caso de overflow, que nem ele fala aqui, ó. Esse aqui foi um caso de overflow. Porque ele rodou de 68, foi para 82 e passou pelo 88. E aqui no Overflow você passa uma vez só, quando você está somando pelo módulo, e as outras vezes nós estamos contando no div. Vamos lá. Não, não tá certo, ele falou que está muito alto. Então, às vezes a gente está contando duas vezes aqui. Será que tem outro input? Vamos ver aqui. Vamos ver se tem um input pro exercício 2. Ele falou que não mudou. O input é o mesmo. Então vamos lá, ver o que está falhando aqui. O que ele falou que a resposta está muito alta, né? Stations. Será que eu não deveria estar contando aqui? Deixa eu ver. Mas se ele está passando pelo 99, né? E ele está passando, tem que contar. Deixa eu testar o div. 100 div 100. Dá um. 50 div 100. Dá zero. Falou que deu um valor muito alto, né? Vamos ter que voltar aqui para tentar entender. Vamos ver. O número de vezes que qualquer clique causa o dial para apontar no zero.
Vamos fazer o exemplo aqui então. Completo. Vou lá aqui para ficar mais fácil de ler. Nós começamos com. Podia usar o debugger, mas eu não lembro como faz. Começamos com 50. Aí nós vamos fazer um L. Eu posso até criar um arquivo de input de teste aqui. Input teste. Teste. É mais fácil testar assim. Nós temos um L68, L30, R48, L5, L60, L55, L1, L99, R14, L32. Infelizmente, nenhum desse aqui passa de 100. A gente pode fazer assim, a gente imprime ele, coloque são 9 vezes. Vamos ver quanto que ele diz que é. Ele diz que é 6. Então alguma coisa está contando duas vezes. Vamos ver. Então, aqui ele diz que na primeira é 1. Aí podia colocar mais informação aqui no debug, né? Colocar assim, dial stations. É assim que escreve no putz. Eu tô misturando as linguagens aqui. Vou colocar uma string interpolada aqui. Então vamos lá. Ó, o dial começou no 50. Aí na primeira, ele foi para 82, que é o que está escrito aqui, né? E, e zero. Apontou pro zero uma vez. Então o pointing tá 1, valendo 1. Aí ele rodou 30. Aí ele rodou 48. Aí apontou pro zero. Aqui ele tá dizendo 3. Ele devia estar dizendo só 2. Dando 48. Então vamos lá. Onde que ele tá contando duas vezes aqui? Porque aqui eu somo uma quando ele é zero no final. Se no final ele é zero, eu tô somando uma. Só que aqui provavelmente deve estar somando duas vezes, que nem aqui, né? Se eu fiz, ele passou pelo zero. Porque provavelmente aquela coisa do menor igual. Aí, mas aí não deveria estar somando duas vezes. Deixa eu ver. Mas aqui ele foi para 3 porque ele deu, ele deu zero aqui. Vamos ver quanto que é. Ele estava valendo. Vou começar tudo de novo. Ah, ele deu um R48 aqui. Por isso que ele foi para zero.
que é um R48. Então ele estava valendo 52. 52 mais 48, aí deu maior que 99. Aí que ele contou duas vezes, porque aqui não poderia estar contando duas vezes. Não sei se teria que colocar maior que 100 para não contar duas vezes. Aí tem que ver se ele funciona. Deixa eu ver. Maior que 100. 100 é maior que 100? Não. Talvez aqui seja maior que 100. Vamos ver. É, agora ficou 6 a resposta aqui. Vamos aumentar. Eu tava contando duas vezes. Lembra que eu falei pra vocês? É o famoso erro mais ou menos um. Aqui era 0 e 100, eu tava usando 0,99. 6.390. Não, ainda tá muito alto. Então tem mais contagem dupla, então. Vamos ver o que que é, então. Provavelmente tá contando duas vezes aqui também, ó. Aquele deu certo por um acaso, né? Que deu 6, que era a resposta do outro. Deixa eu ver aqui, ó. Que ele fala, né? Que a resposta era 6, ó. Então aqui ele tá contando duas vezes também. Então, provavelmente aqui seja. Não, mas aqui é menor que zero, tá certo. O problema é que isso aqui dá zero, aí eu conto duas vezes, né? Tentar entender aqui. Esse daqui deve estar certo, porque ele foi pela direita e. Ó, vamos ver se tudo aqui passou pela direita. Aqui ele passou pela direita, deu um a mais. Não, mas. É, aqui rodou pra direita, passou um a mais. Não, mas aqui rodou pra esquerda. Estranho. Vou voltar pro teste aqui. Um, dois. Vai estar errado isso aqui, né? Um aqui na primeira, do 82. O 2 no R60. 3 no 55. Aquele contou duas vezes, ó. Ele tava. Pera aí. Pois tá certo ali. 82, 52. Ah, tá errado. Ele não... O dial ficou valendo 100, ó. O dial não poderia valer 100. Ele só pode valer zero. Acho que é por causa daquele que a gente colocou aqui, maior que 100. Dial, mais rotações. 50 estranho. Aqui 52. Ah, o que que é o resultado final? 52 mais 48 deu 100. Não poderia ter dado 100. Então, assim, 52 mais 48, ele vai cair aqui.
52 mais 48 deu 100. 100 é maior que 100? Não. Aí caiu aqui. E tem que colocar um módulo 100. Vamos ver. Aí vai mostrar que tá contando a mais, provavelmente. É, tá contando a mais, ó. 8. Então, a gente descobriu uma parte, aí tem que descobrir por que que tá contando a mais. Se alguma coisa de maior ou igual, é sempre aquele mesmo problema. Porque se ele contou aqui, ele tá contando aqui de novo. Vocês têm que pegar o dial anterior para ver se ele é zero e ele mudou, né? Vamos ter que olhar um por um aqui, vamos ver. Ele estava valendo 82, aí ele contou um, aí ele contou 2 no aqui já tá valendo 4. Então vamos lá. É, aqui quando ele fez um R48, ele foi para 2, tá certo, né? Aí ele rodou, tá valendo zero, 95. Aí ele faz um, deixa eu ver quantos, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tá valendo 95. Fez um R60. Deixa eu ver. 95. Fez um R60. Pra isso. Deixa eu ver. Aqui ele contou duas vezes, ó. Que o dial valia zero. Aí ele fez um. Aqui ele contou duas. Ele fez um L, mas já valia zero antes. Aí fez um L5 do 95. Então foi aqui, ó. Zero menos. Onde valia? Peraí. Zero menos 5. É menos 5. Menos 5 é menor que 5. Aí aqui virou. Mas ele tava valendo 95. Pera aí. Aqui ele contou, ó. Uma vez, duas vezes. Era pra estar valendo 2. E quando ele fez o L95 aqui, ele tá valendo 3. Então, assim, tava valendo zero. Aí fez o L5. Um motivo contou duas vezes aqui. Tá certa a resposta, né, motivo? L68. Aí ele fica valendo 82 e passou pelo zero. L30, 52. Uma rotação. R48. Passou pelo zero. 2. Aí L5. Ele já estava no zero. Eu não sei se é só tirar esse daqui. Não sei se. Não, aqui fica 4. Alguma coisa a ver com o anterior, isso daqui. E por que ele tá contando a mais? Espera aí. Não tá no formato aqui. Tá no, após o formato. Deixa eu ver. Vamos ver. Um, dois.
O 3 tem que ser depois do R60. 2, 3, 4, 5, 6. O 3 tem que ser depois do R60 e tá acontecendo antes. Ele fez o 0, aí ele passou pelo L5, fez 95, mas ele contou, porque ele fez aqui assim, 0 menos 5 menos 5. Ele contou. Só se eu fizer, assim, perguntar se o dial é diferente de 0. Deixa eu ver. Mas antes de alterar ele, né? Peraí, não tem como estar contando duas vezes aqui. É porque aqui não vai contar, aqui não vai dar o número de rotações, porque deu. O div vai dar 0. Ele não é 0. Vamos ver, ó. 100 menos. É, ele terminou com 95. Contou por causa disso daqui. Porque ele não poderia ter contado, tipo, porque ele já tava em 0. Ah, então ele não passou pelo 0, porque ele já tava em 0, entendeu? Então, para você dizer isso, você tem que dizer assim. É um caso especial, né? Tipo assim, unless dial zero. Meio forçado, mas acho que vai funcionar. Vamos ver. É, que deu 6. Vamos ver se como que roda no exemplo certo. Ele tava contando duas vezes, tá? Ele começa pelo 0, aí ele passa ali, e por algum motivo ele dava duas contagens, mas ele já tinha contado antes. 6386, vamos ver. Só 4 de diferença, nossa, eles pegam os casos extremos, né? Que era 6390, outra resposta. Aí, acertamos. Depois de uma hora, muitos bugs. Eu espero que vocês tenham entendido esse caso especial. Eu não entendi bem. Tentei reproduzir aqui, mas ele tava no 0, aí ele rodou para o 95, aí ele contou que ele passou pelo 0, mas ele não poderia contar, porque assim, ele foi para menor que 0, mas aqui já era 0, entendeu? Então, como ele já era 0, aí ele já tinha contado antes, aqui, ó. Aí ele não poderia contar de novo, porque 0 menos 5 deu 95. Aí ele contou 0, mas já tinha contado. Meio zoado, mas funcionou. Então, completamos o Advent of Code. Eu recomendo que vocês façam, né? Porque o que, que eu sugiro para vocês? Não sei se eu vou conseguir fazer os 12 dias, mas que vocês façam o exercício e aí depois vocês venham ver meu vídeo, né? E se vocês quiserem, ó, dá para ver as respostas de outras pessoas. Eu não lembro se eles tinham um canal no Stack Overflow, no Discord. Isso foi há 3 anos que eu fiz. Que você vai aqui em Leaderboard, ó. Você pode também criar um. Eu vou ver se dá para criar um aqui do nosso no canal Mestre Everaldo, porque o tempo que a pessoa faz define também. Ó, eles não têm mais um leaderboard global. Você pode mudar. Acho que o pessoal ficava competindo demais, né? É umas coisas meio tóxicas, né? Como diz. Deixa eu ver. Juan Peri. Eu tô no leaderboard dessa pessoa. Não sei se eu conheço essa pessoa. Vamos criar um. Aí tem esse código aqui, ó. 2502 219 traço 60 F3 D4 E5. Eu tô olhando aqui o tempo, acho que já saiu o sorteio da Mega Sena. Eu vou gravar o vídeo para ver quanto que a gente ganharia na Mega Sena com as apostas que eu fiz lá. Então é isso, né? Fica esse leaderboard anotado aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo.
Eu não sei quem que é Juan Peri, não sei se eu conhecia essa pessoa, não sei se são conhecidos meus, do GitHub, sei lá. Tô aqui, não sei se eu tô em primeiro, se eu tô em 14º, não dá pra entender direito isso. Mas, enfim, quem quiser fazer o exercício, vou ver se eu coloco no GitHub depois também, né? Espero que tenham gostado. Meio confuso aqui o site. Deu o dia 1 aqui. Aí daqui a 5 horas sai o dia 2. Mas eu não vou ficar mais virando madrugada programando. Vou acordar amanhã cedo e faço. Muito obrigado pela audiência. Espero que tenham gostado.